Vitor Expedito Nunes e eu vou estar apresentando o trabalho intitulado Remediação de nigrosina através de nanopartículas de prata biogênicas geradas via protocolo utilizando o extrato das folhas da leucena. Leucena é o nome popular de uma planta chamada Leucaena leucocéfala, que não é natural do Brasil. Ela é uma espécie que se tornou invasora. Ela foi trazida para poder tentar ser feita uma remediação do desmatamento. Ela ia ser utilizada para reflorestar essas áreas desmatadas e para fornecer material para alimentação de gado, para pastagem. Só que, devido ao método como ela se dispersa, a forma como as sementes são distribuídas, utiliza do vento, e a capacidade que ela mostrou para se adaptar ao ambiente brasileiro tornou ela uma espécie invasora, uma espécie que ameaça a biodiversidade brasileira, que, portanto, precisa ser combatida. Então, se aproveitando disso, de uma espécie invasora e dos poluentes emergentes, no caso a nigrosina, que faz parte dos corantes, que é utilizada muito na indústria de couro e de plásticos, que por ser muito estável em vários níveis de pH, temperatura, ela precisa de uma forma de ser combatível. Então, utilizando esses dois problemas, né, a poluição dos corpos hídricos e a presença da leucena em terras brasileiras, nós propomos aqui um protocolo para que pudesse ser geradas nanopartículas de prata através da leucena, e essas nanopartículas, então, seriam utilizadas para a nanorremediação desses corantes em corpos hídricos. Bom, então a coleta da leucena foi feita em Divinópolis, Minas Gerais, e depois esse material foi identificado, foi limpo e foi seco, pulverizado através do moinho de facas. Só que o que interessa são os compostos fenólicos. Então foi feito um extrato aquoso a 80 graus Celsius por 20 minutos. Foi aquecido para que esses compostos fenólicos pudessem passar para a fase aquosa. Depois, então, isso foi deixado em repouso para que pudesse esfriar e foi feita uma filtragem para separar qualquer fase sólida que tivesse, já que o interesse é só a fase aquosa. Depois disso, então, foi adicionado o AgNO3, porque é justamente ele que vai fornecer os átomos de prata para formar as nanopartículas. Tudo isso foi colocado em agitação na ausência de luz, já que a prata ela é muito fotossensível. Então, depois disso, depois de foram feitas centrifugações, ela faz para uma melhor purificação. E tudo isso foi lido no espectrofotômetro e no MET EDS também, técnica IG220, com as placas de 96 postos. Leituras sendo feitas de 30 em 30 minutos até dar 2 horas e meia, a 560 nanômetros. E o método estatístico foi o Two-Way ANOVA. Então, o gráfico que se encontra aqui embaixo de mim mostra a banda plasmônica, onde as nanopartículas de prata se encontram. 450 nanômetros, nós encontramos aqui 464 nanômetros. E também nós tivemos uma outra confirmação, que é a viragem de cor do extrato aquoso, já que como os compostos fenólicos vão fazer uma ação de redução dessa prata, nós temos uma mudança de cor. Tudo isso também foi reforçado ainda mais pela uma microscopia eletrônica de transmissão, que evidenciou a presença dessas nanopartículas de prata com um diâmetro médio seco de 77,8 nanômetros. Então, agora, já que a produção da nanopartícula através da leucina se tornou possível, foi então investigada a sua capacidade de nanorremediação. Nós aqui temos alguns gráficos mostrando diferentes concentrações, diferentes níveis de tempo também. Então, a melhor capacidade de nanorremediadora foi de 2 horas e meia, com a concentração máxima que nós testamos, de 1000 ppm de nanopartículas de prata. Mostrou a capacidade nanorremediadora. Essa capacidade se dá justamente por essa característica dos átomos de prata de serem fotossensíveis. Então, eles acabam gerando compostos reativos de oxigênio que vão justamente degradar a estrutura do corante e transformar ele dessa estrutura que pode ser prejudicial, o corante, em estruturas menos prejudiciais ou mais fáceis de serem eliminadas. Daí a capacidade de nanorremediação que nós acabamos provando aqui com este trabalho. Bom, o protocolo provado, então, visa ser futuro uma investigação de outras atividades de interesse humano associadas à sustentabilidade, reaproveitamento biológico e inovação. E também uma melhora da capacidade, outras abordagens utilizando as nanopartículas de prata nesse protocolo, para poder encontrar uma otimização do processo. Muito obrigado.